Você já teve mágoa de alguém alguma vez? Já parou de conversar com alguém alguma vez? Já sofreu uma injustiça nas mãos de alguém alguma vez? Alguém já falou mal de você ou já fez mal a você alguma vez? Você já rompeu relacionamento com alguém achegado alguma vez? Hoje eu quero tratar deste assunto. Perdão, a cura dos relacionamentos. Então não vai embora não, porque logo depois da vinheta nós estaremos de volta. O perdão não é uma opção, é uma necessidade. Nós não somos uma pessoa perfeita, nem viemos de uma família perfeita, nem nos casamos com uma pessoa perfeita. Nós não temos filhos perfeitos. Nossa família não é perfeita. Portanto, mais hoje ou mais amanhã, nós vamos ter motivos de queixas uns contra os outros. Vamos bater cabeça, às vezes até por ruído de comunicação. Talvez até porque estamos tendo uma percepção, a outra pessoa tem outra percepção e com isso entramos em conflito. Portanto, relacionamentos truncados, feridos, podem acontecer na jornada da vida, dentro da família. Sua família tem problema? Qual família não tem problema? Alguma vez você já teve algum embate lá dentro da sua casa? Com seus irmãos, com seus parentes? Então, esse assunto não é um assunto para algumas pessoas, não. Isso é para você, é para mim, é para nós. O perdão, a cura dos relacionamentos. O problema do perdão é intrapessoal, porque às vezes nós precisamos perdoar nós mesmos. O problema do perdão é interpessoal, relacionamento com outras pessoas. Às vezes o problema do perdão é internacional. Vivemos num mundo de guerras, de conflitos, de tensões. Nós assistimos hoje uma nação invadir a outra, bombardear a outra. Nós vemos hoje, nos bastidores, gente nutrindo, alimentando o sentimento de terrorismo para destruir o outro. Nós vivemos hoje uma guerra ideológica, perversa. Ideologias tão nocivas que, se abraçadas, levam a família, levam a nação à bancarrota, ao colapso moral, econômico e espiritual. As tensões estão no ar. Vivemos numa sociedade com a corda esticada. Vivemos numa sociedade onde muros são levantados, mas pontes de contato não são construídas. Vemos pessoas exercendo o poder, depois de eleitas, continuando no palanque, esticando a corda, em vez de exercer uma postura de estadista e reunir a nação, e ajuntar os cacos, e construir uma nação forte, unida, coesa, para o progresso de todos. As mídias sociais agravaram ainda mais essa problemática, porque encontramos todo dia o que se chama de assassinato de reputação. Quer engajamento? Acusando o outro, ferindo o outro, acusando o outro, levantando falsos do outro, espalhando boatarias e gerando ainda mais crise e crise e crise. É neste mundo ferido, magoado, machucado, estressado, é que nós precisamos resgatar a realidade do perdão que cura relacionamentos. Quem nunca lidou com isso?
Então, eu gostaria de ver o que a Bíblia diz e tirar daqui algumas lições para nós. Em primeiro lugar, quero remeter a você ao texto de Colossenses capítulo 3, versículo 12 e 13, quando trata lá que nós devemos perdoar assim como Deus em Cristo nos perdoou. Obviamente, não há quem não peque. Se não há quem não peque, precisamos de perdão. E se Deus não nos perdoa, nós estamos condenados, porque o salário do pecado é a morte. Agora, Deus nos perdoa e Deus, ao perdoar-nos, Ele apaga as nossas transgressões. Ele desfaz o nosso pecado como a névoa. Ele lança para trás das suas costas as nossas iniquidades e Ele joga no fundo do mar as nossas transgressões. A Bíblia diz que Deus perdoa os nossos pecados e deles não mais se lembra. Ou seja, Deus não mais joga no rosto daquela pessoa que foi perdoada o seu pecado. Deus não cobra mais de nós a nossa dívida. Portanto, se nós fomos perdoados e perdoados por Deus, devemos perdoar como Deus em Cristo nos perdoa. Todo perdoado precisa perdoar. Eu não posso ser perdoado e reter só para mim o perdão e não conceder perdão a quem me ofende. Porque como Jesus ensinou na chamada oração do Pai Nosso, o pedido é este: Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se eu não perdoo aos meus devedores, em vez de pedir perdão para mim, estou pedindo juízo e condenação. Ou seja, não há perdão vertical se não há perdão horizontal, não há perdão do céu se não há perdão na terra, não há perdão de Deus se não houver perdão entre os homens. Agora, a pergunta é: até quando devo perdoar? Foi a pergunta de Pedro. Senhor, até quantas vezes meu irmão peque contra mim que eu devo lhe perdoar? Até 7 vezes? Pedro está aqui exercendo uma espécie de ufanismo teológico, de otimismo quase que irreal. Será que eu vou perdoar até 7 vezes? Você já perdoou alguém até 7 vezes? Errou a primeira vez, você perdoou. A segunda, você perdoou. A terceira vez, você perdoou. A quarta vez, você perdoou. A quinta vez, você perdoou. A sexta vez, você perdoou. A sétima vez, você perdoou. Será que você tem essa disposição de perdoar até 7 vezes? Jesus desconcerta a teologia de Pedro e a matemática de Pedro quando responde: não, Pedro, não é até 7 vezes, mas é até 70 vezes 7. É claro que Pedro não tinha estudado o Kumon na sua época, talvez porque ele era o camarada que vendia peixe, ele sabia fazer contas rápidas porque precisava de cobrar o seu produto e receber os valores. Mas quando Jesus diz que você deve perdoar até 70 vezes 7, ele não está falando que você deve perdoar 490 vezes e acabou. Não. Isso é um símbolo, isso é um emblema. O que Jesus está nos ensinando é que o perdão é ilimitado. Assim como Deus nos perdoa de forma ilimitada, assim devemos perdoar de forma ilimitada. Talvez o nosso problema é que nós não fazemos conta de quão grande é a dívida que nós tínhamos com Deus e qual é o tamanho da dívida que Deus nos perdoou. Jesus contou uma parábola para nos orientar nisso. Contou a parábola do homem que acertava as contas, o rei que acertava as contas com seus súditos, e encontra um que lhe devia 10.000 talentos. Isso não nos espanta, porque essa palavra talento é uma palavra que nós não conhecemos, não faz parte do nosso vocabulário, não
faz parte do nosso acervo cultural, mas quando Jesus conta a parábola que um homem foi perdoado de 10.000 talentos, ele está falando de uma cifra astronômica, impagável. Um talento são 35 quilos de ouro. 10.000 talentos são 350.000 quilos de ouro. Para o salário da época, que era um denário por dia, para um homem granjear 10.000 talentos, ele teria que trabalhar 150.000 anos. Obviamente, impossível de quitar essa dívida. Ela é impagável. Então, é importante entender qual o tamanho do perdão que você e eu recebemos de Deus. Porque se nós acharmos que a nossa dívida é pequena com Deus, nós não teremos entendido a verdade central do cristianismo. Eu não tenho mérito. Eu não posso salvar a mim mesmo. Eu não tenho condições de quitar a minha dívida com Deus para receber a salvação como uma medalha de honra ao mérito, como um troféu que eu conquistei pelas minhas obras, pelo meu esforço, pelos meus predicados morais, pela minha religiosidade. A salvação é uma obra exclusiva da graça de Deus. E graça é um dom imerecido. Uma vez que eu fui tão perdoado, o papel agora é perdoar como eu fui perdoado. Até 70 vezes 7. Isso significa que nunca você pode sonegar perdão para alguém. Por mais grave que tenha sido a falta, por maior que tenha sido a sua dor. Se houver arrependimento, deve existir perdão. Então, até quando perdoar? De forma ilimitada. De forma ilimitada. Mas ainda uma pergunta se faz necessária para compreender o perdão, a cura dos relacionamentos. Como eu devo proceder nesse ato de perdoar? Então, Lucas 17 levanta essa questão a partir do verso 3 e Jesus começa assim: acautelai-vos. E por que Jesus introduz o assunto de perdão com a palavra cautela? Porque quando você lida com perdão, você está lidando com relacionamentos estressados, feridos, magoados. Quando você fala de perdão, é porque alguma coisa aconteceu, que machucou, que doeu, que estressou, que esticou a corda, que produziu desavença, separação. E às vezes, se nós não tivermos cautela, no ato até mesmo de pedir perdão ou perdoar, podemos agravar a crise. Por exemplo, aquela pessoa hiper espiritual que se julga o santarrão do século, diz: eu vou lhe perdoar porque você é um crápula e eu sou um homem de Deus. Então, apesar do que você fez, eu, por ser um homem de Deus, resolvo perdoar a você, que é um crápula. Isso é arrogância. Isso não tem nada a ver com o espírito de perdão. Cautela. Para você não pregar uma taxinha com a marreta de 5 quilos. Para você não humilhar a pessoa antes de liberar perdão para ela. Perdão não é um ato de justiça, perdão é um ato de misericórdia. Deus não nos perdoou porque temos mérito ou porque merecemos o perdão, não. Ele nos perdoou apesar de sermos fracos, ímpios, pecadores, inimigos. Agora note, o amor de Deus é incondicional, mas o perdão não é. Há perdão de Deus para você, para mim, para nós, quando há em nós arrependimento. Não há perdão onde não tem arrependimento. É por isso que Lucas vai nos informar que se o teu irmão pecar contra ti 7 vezes no dia
e 7 vezes no dia vier dizer a você, estou arrependido, perdoa. É claro que Jesus, nesse texto, cria uma hipótese, uma possibilidade de alguém ofender outra pessoa num mesmo dia 7 vezes. E num mesmo dia, 7 vezes, vir e pedir perdão, vir e pedir perdão, vir e pedir perdão, vir e pedir perdão. E parece que esse é um rosário monótono de um falso arrependimento. Mas, mesmo que essa possibilidade seja muito remota, quase impossível, o que Jesus diz é o seguinte, em havendo arrependimento, precisa haver perdão. É por isso que lá em 1 de João 1,9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É preciso primeiro haver consciência do erro, do pecado, da falha, da transgressão, para que então haja um pedido de perdão e então o perdão ser liberado. Quando os discípulos ouviram de Jesus esta fala de uma pessoa perdoar quem lhe ofendeu 7 vezes no mesmo dia, os apóstolos disseram, Senhor, então o Senhor aumenta-nos a fé, porque a régua está colocada muito em cima, o padrão está muito alto. Nós não temos essa capacidade. E é verdade. Perdão não é uma coisa natural. Você não perdoa porque você foi bem criado, porque você tem uma personalidade amena, um temperamento mais manso. Não. Perdão é uma obra da graça de Deus no nosso coração. O que acontece com as transgressões? Estressa relacionamentos. Vamos começar a citar exemplos bíblicos. Você se lembra de como o Jacó saiu de casa, fugido, diante de uma ameaça de morte do seu irmão Esaú. O Jacó tinha mentido, tinha enganado, tinha traído. Já era um homem de 77 anos. E seu irmão se sentiu tão injustiçado porque o seu pai concede a bênção a Jacó, pensando que o Jacó fosse o Esaú. E ele disse, quando meu pai morrer, eu vou matar o Jacó. A mãe do Jacó e do Esaú, a Rebeca, disse para o Isaac, olha, nós temos que mandar o nosso filho embora de casa, e vamos lá mandar lá para os nossos parentes, porque se ele casar com moças aqui da região como Esaú casou, são amargura de obra para nós, então vamos mandá-lo para lá, até que passe também essa fúria do Esaú. Só que o Jacó saiu de casa e ficou 20 anos fora de casa. A Rebeca não viu seu filho voltar, morreu nesse período. 20 anos, Jacó constituiu família, Jacó ficou rico. Mas aquela mágoa, aquela dor, aquele problema estava pulsando em seu coração. 20 anos depois ele volta com medo de encontrar seu irmão. Quis Deus que o encontro não fosse uma guerra, mas uma reconciliação de beijos, de abraços e de afetos. Mas é possível que dentro da própria família haja irmãos que não conversam. Haja irmãos que estão brigados. Haja irmãos que estão lutando uns contra os outros e não juntos em favor uns dos outros. Me permita um outro exemplo. Nessa família de Jacó, o José é o filho primogênito da Raquel, a esposa amada de Jacó. E Jacó não é sábio na criação dos meninos, passa a amar mais José do que os seus outros filhos, dando prestígios a José mais do que os outros filhos, traduzindo esse prestígio numa túnica de mangas compridas. Houve ciúme, houve inveja, houve ódio no coração dos irmãos de José por José, até o ponto que, numa dada ocasião,
esses irmãos venderam José a uma caravana de ismaelitas que estavam indo para o Egito. Venderam como escravo e ocultaram o crime do pai, sabotando a verdade, pegando a túnica de José, rasgando, empapuçando-a de sangue de carneiro e bode e enviando para o pai. Diz, olha, vê se essa aí não é a túnica de seu filho. E José passou 22 anos antes de ver alguém da sua família. Seu pai chorou tantos anos pensando que José estava morto, dilacerado por uma besta fera. Até o dia que os irmãos de José foram ao Egito. José os reconheceu, mas não se manifestou a eles de princípio. O medo, a dor, a mágoa estava ainda lá. Foi necessário existir o perdão. E José os perdoa. E José os recebe. E José os acolhe. E José manda trazer o seu pai. E vieram 70 pessoas para o Egito. José os manteve na melhor terra do Egito. Eles ficaram com medo de José. E José disse, não, Deus me enviou adiante de vós. Foi Deus que me trouxe para cá, para a preservação da própria vida de vocês. Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o transformou em bênção. Houve cura dos relacionamentos. Me permita outro exemplo, a família de Davi. Davi foi um grande rei. Davi foi um grande estadista. Davi foi um grande guerreiro. Davi foi uma bênção para a sua geração. Ele serviu a sua geração, diz a Bíblia. Mas Davi não teve habilidade de criar os seus filhos. Houve guerra dentro da sua casa. O Aminon, seu mais velho, estuprou Tamar, sua irmã. Absalão vingou-se da irmã, que era sua irmã de pai e mãe, e matou seu irmão Aminon. Davi perseguiu Absalão. Depois de 11 anos sem conversar com o filho se rebela contra o pai para matar o pai e tomar o trono do pai. E nessa empreitada, o Absalão morre. Davi está velho, doente, de cama. E o trono era para ser entregue a Salomão, mas Adonias, que nunca fora contrariado pelo pai, usurpa o trono e se autoproclama rei. Davi ainda consegue reverter a situação e ungir Salomão como rei sucessor. E mais tarde Salomão mata seu irmão Adonias. Sangue derramado na casa de um homem de Deus, dentro da família, porque faltou perdão, a cura dos relacionamentos. Então, eu quero conclamar você a perdoar. Se alguém machucou você, se alguém feriu você, se alguém foi injusto com você, tome a decisão de perdoar. Tome a decisão de espremer o pus dessa ferida. Porque se você guardar mágoa no seu coração, você vai ser o maior prejudicado. Guardar mágoa no coração é como você beber um copo de veneno pensando que o outro é quem vai morrer. Guardar mágoa no seu coração é você travar os seus próprios pés e você vai ser impedido de fazer uma caminhada. Quem não perdoa, diz a Bíblia, não pode ser perdoado. Quem não perdoa, não pode orar. Quem não perdoa, não pode trazer a oferta a Deus no altar. Quem não perdoa, é entregue aos verdugos da consciência, aos flageladores da alma. Quem não perdoa vive no pelourinho do diabo, sendo açoitado pela culpa. Não importa quão grave seja o pecado que a pessoa cometeu contra você, ou quão
profunda seja a injustiça que você sofreu, perdoe. Eu já disse em algumas das minhas mensagens o drama que eu vivi no ano de 1982, quando eu comecei meu pastorado em Bragança Paulista. Meu irmão, acima de mim, havia completado no dia 1º de agosto de 82, 27 anos. E no dia seguinte, dia 2, ele foi assassinado pelo primo primeiro da sua mulher. A dor foi tão grande que eu perdi a voz quando recebi a notícia. Mas quando Deus devolveu as minhas forças, a primeira palavra que eu proferi foi esta: eu perdoo o assassino. Aliás, eu não tinha outra opção. Ou perdoava ou adoecia. Ou perdoava ou a minha vida transformar-se no inferno. Ou perdoava ou teria que abandonar o ministério. Mas eu posso lhe garantir que o perdão é maior que o ódio. O perdão cura. O perdão liberta. O perdão é a asepsia da alma, é a faxina da mente, é a alforria do coração. Quando você perdoa, você se torna uma pessoa parecida com o Pai. Ele é o Deus que tem prazer na misericórdia e é rico em perdoar. Não levante muros. Construa pontes de contato. A Bíblia diz que há 6 pecados que Deus abomina, mas o sétimo, 6 pecados que Deus detesta, mas o sétimo a alma de Deus abomina. E o pecado que mais a alma de Deus abomina é aquele que semeia contenda entre os irmãos. É gente que leva e traz. É gente que espalha boataria. É gente que no clique do seu dedo nas mídias sociais espalha contendas, joga uma pessoa contra outra, denigre a imagem da pessoa, são verdadeiros assassinos de reputação. Não, Deus não nos chamou para desavenças. Deus não nos chamou para destruir a imagem, a figura, a reputação, o nome das pessoas. Deus nos chamou para amar até os nossos inimigos. Deus nos chamou para construir pontes em vez de cavar abismos. Deus nos chamou não para levantar paredes e muros de separação, mas Deus nos chamou para fazer conexões. De sermos pacificadores, ministros da reconciliação. Então hoje eu conclamo a você em nome de Jesus. Não crie confusão. Pare de jogar uma pessoa contra outra. Pare de denegrir a imagem das pessoas. Pare de falar mal das pessoas, porque foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Se a pessoa fez mal a você, a única maneira de você lidar com isso é vencer o mal com o bem. É vencer o mal com golpes de bondade. É desta maneira que nós seremos conhecidos como filhos de Deus. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus, porque o Deus a quem servimos é o Deus da paz. Bom, eu vou ficar por aqui, mas vou fazer um pedido a você. Se essa mensagem fez sentido para você, compartilha, envia para uma pessoa que você conhece que está lidando com esse problema. Se você é essa pessoa, aproprie-se dessa palavra. Dando o seu like e compartilhando essa palavra com outras pessoas, claro, essa plataforma do YouTube vai reconhecer que essa palavra é importante e vai valorizá-la ainda mais. E você pode fazer um pouco mais. Se inscrever no canal, aqui, se você ainda não está inscrito. Eu quero contar com a sua ajuda, para que esta mensagem de cura e restauração possa ser levada a muitas e muitas outras pessoas. Deus abençoe muito você. Deus abençoe o seu coração. Lembre-se, o perdão é a cura dos relacionamentos. Deus abençoe sua vida, minha gratidão.